Olá, vamos resolver os exercícios de aula da aula 36, página 441. Exercício 1 da Mackenzie. Figura anterior representa um circuito elétrico constituído por uma fonte de tensão 100 volts, alimentando 4 resistores. Pode-se afirmar que a tensão consumida pelo resistor de 30 ohms. Então, o que ele está pedindo é quantos volts esse resistor aqui consome, que é a DDP entre seus terminais. Tem várias formas de resolução. Então, ó, eu vou fazer por esse caminho aqui. Se eu tenho a tensão total e se eu achar a resistência equivalente de todo o circuito, eu consigo encontrar a corrente elétrica total. Se eu tenho a corrente total, eu consigo saber quanto de corrente vem para cá e quanto de corrente vem para cá. Se eu tenho a corrente que esse resistor recebe, eu tenho a tensão que ele consome, porque eu tenho a resistência. Então eu vou seguir por esse caminho. Então eu vou achar aqui, ó, qual corrente esse resistor também recebe. Porque se eu tenho a corrente que ele recebe, eu tenho o valor da sua resistência, eu consigo ter a tensão que ele consome, né? Ó, então, eu vou achar essa corrente aqui também, ó, que eu vou chamar de I', tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar a resistência equivalente. A resistência entre esses dois resistores, como eles estão em série, a gente soma, né? Então, a resistência equivalente entre os dois vai ficar 20 mais 30. 20 mais 30, 50. Então eu posso imaginar um resistor de 50 ohms no lugar dos dois, que vai ficar em paralelo com esse outro. Aí entre os dois, 50, 50 em paralelo, vai ficar um de 25. Né? Ó, se eu analisar entre esses dois aqui, ó, vai ficar 50, 50, tudo em paralelo. Então vai ficar 50 dividido por 2, 25. Aí esse de 25 vai ficar em série com esse. Aí 25 mais 25, 50. Então a resistência equivalente de todo o circuito vai ficar o 25 desse, ó, em série com esse 25. Então vai ficar a resistência equivalente de todo o circuito 50 ohms. Aí como a tensão é de 100 volts, eu tenho a corrente total do circuito, ó. Basta fazer o RI, que é a primeira lei de Ohm, né? Então vai ficar 100 igual a 50 vezes I. Então esse I vai dar de 2 amperes. Ou seja, a corrente total do circuito, ó, é de 2 amperes. Aí ao chegar nesse nó, eu vou apagar ali, tá? Só para dar uma limpada aqui, ó. Você já viu, né, o que eu fiz? Você vai ter 50 ohms nesse trecho e 50 ohms nesse, que é 20 mais 30. Então a corrente vai se dividir por igual. Então, se é 2 amperes chegando, a gente vai ter 1 ampere vindo para cá e 1 ampere seguindo reto. Então agora eu consigo analisar esse resistor, ó, apenas ele, né? Ele recebe 1 ampere e tem uma resistência de 30 ohms. Então, né, basta fazer para ele aqui, ó, um URI. Então vai ficar U 30 vezes o I que ele recebe, que é 1. Então ele vai consumir 30 volts de tensão. A DDP entre os seus terminais é de 30 volts. Fica a letra B. Vamos resolver o exercício 2. O circuito elétrico representado a seguir é composto por fios e baterias ideais. Então tá aí o circuito. Com base nessas informações, quanto vale essa resistência aqui, né? A resistência desse resistor aqui, ó. Então vamos lá, ele me deu a tensão total,
e a corrente total. Se eu encontrar a corrente que vai abastecer aquele resistor lá, eu consigo saber, né? E a tensão que ele recebe, eu consigo saber a sua resistência. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então, se você olhar o 24 volts aqui, ó, que é a tensão total, esse 24 volts está em paralelo com 8 ohms. Então, eu sei que esse resistor de 8 ohms, ele vai receber os 24 volts. Então, eu vou achar a corrente estabelecida por ele aqui, ó. Porque daí, se eu tenho a corrente que ele recebe, eu consigo saber o quanto corrente sobe, né? Porque eu sei que o total aqui é de 5 amperes. Então, vamos lá. Estou olhando para esse resistor aqui, ó. Vou fazer o RI para ele, primeira lei de Ohm. Então, 24 é igual a 8 vezes o I, que o abastece. Então, essa corrente é de 3 amperes. Então, eu sei que ele vai receber aqui, ó, 3 amperes. Como são 5 amperes chegando, e 3 vai para lá, então concluo, sobram 2 amperes vindo para cá. 2 amperes, ó. Aí eu consigo o valor daquela resistência. Aí eu vou analisar a resistência equivalente desse trecho aqui, ó, que também vai receber os 24 volts. Então a resistência equivalente desse trecho, como tá os dois resistores em série, vai ser 5 mais R. E eu sei que ele recebe os 24 volts. Então, analisando, né, aquela resistência equivalente lá em cima, vai ficar RU por I. Resistência equivalente desse trecho, 5 mais R, igual U, né, o U total, como está em paralelo com a bateria, 24, e o I é de 2, ó, aí eu consigo achar o R. Eu vou terminar a conta aqui embaixo, ó, tá? Então vai ficar, ó, 5 mais R igual a 24 dividido por 2. Então vai ficar 5 mais R igual a 12. Vai ficar 12 menos 5. 12 menos 5 vai dar 7, né? Então eu sei que aquele R é de 7 ohms, ficando a letra C como resposta. Exercício 3 agora da UEL. No circuito representado no esquema a seguir, a resistência de R2 é igual ao triplo da resistência de R1. Você pode chutar valores, tá? Na verdade, você pode fazer de cabeça, né? Mas daí eu estou considerando os alunos que têm dificuldade, por isso que eu estou tentando detalhar um pouco mais. Mas vamos supor que R1 igual a 1. Então, R2 igual a 3. Né? O R2 é igual a 3 vezes o R1. Isso foi dado, ó. 3 vezes R1. E aí ele fala quanto vale a resistência R em ohms. Então ele quer essa resistência. E ele nos deu que a DDP consumida por a tensão consumida por esse resistor, 6 volts. Se eu tenho a tensão, quero R, eu vou ter que achar o I aqui, né? Então se eu achar esse I aqui, eu consigo saber aquele R. Aí esse I é a soma dos dois I's, ó. Repara bem que aqui nós temos o I2 de 0,3 amperes. Se eu achar o I1 aqui, ó, aí eu tenho o I lá, que é a soma dos dois. Aí dá para fazer de cabeça, né? Então, se esse resistor vale 3 e por ele a gente tem uma corrente de 0,3 amperes, como esse resistor é 3 vezes menor, a corrente ali vai ser 3 vezes maior. Então, se aqui a gente tem 0,3, ali vai ser 0,9, né?
porque a resistência é 3 vezes menor comparativamente. Então, essa corrente I, que é a corrente que está em cima desse resistor aqui, ó, é a soma das duas correntes. Então, vai ser 0,3 mais 0,9. Então, essa corrente I aqui é de 1,2 ampere. Aí eu tenho a resistência. Se eu fizer R U por I, a gente vai ter R, o que ele consome é o 6, o I estabelecido nessa região é 1,2, então a gente vai ter um R de 5 ohms. Ficando aí, ó, a letra C. Legal? Bons estudos e até a próxima aula.